Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, saudar o Grupo Parlamentar, em particular a direção do Grupo Parlamentar, pelo facto de fazer umas jornadas sobre este tema, a valorização do interior, e pelo facto de o fazer num distrito do interior. A Guarda calha bem, podia ser outro, mas a Guarda é um dos que está mais distante do principal centro de decisão português e, portanto, é dos que mais sofre as questões da interioridade e, portanto, é com muito gosto que eu aqui volto, inclusive a esta sala, onde estive aqui ainda há relativamente pouco tempo, para falar de tema parecido. Queria depois saudar o Presidente da Câmara da Guarda, o Álvaro Amaro, e outros Presidentes de Câmara aqui presentes também, do PSD, aqui do Distrito da Guarda, e saudar o Carlos Peixoto, Presidente da Distrital, reeleito, e dar-lhe publicamente os parabéns por essa recente reeleição. Muito bem. A afirmação e a valorização do interior. À medida que o tempo vai avançando e a história vai avançando, nós reconhecemos que a economia de mercado em que vivemos, que o sistema capitalista em que vivemos e que assenta fundamentalmente na concorrência, tem naturalmente um conjunto alargadíssimo de vantagens. Isto já era perceptível teoricamente e hoje é perceptível no terreno, principalmente após a falência da economia ou das economias planificadas. A concorrência aumenta a produtividade, sem concorrência a produtividade tende a estagnar, a concorrência aumenta a produção, a concorrência promove a investigação, a concorrência leva a que haja mais acesso por parte das pessoas, neste caso denominados consumidores, denominado como consumidores, ao acesso de bens. Se nós fizermos uma comparação com o que era Portugal há 50 anos, o que é Portugal hoje, nós vemos que a população portuguesa tem acesso a um conjunto alargadíssimo de bens que antes não tinham, e já não é só bens até de primeira necessidade, melhora, portanto, a qualidade de vida, e diria eu até, a concorrência até contribui para o desenvolvimento intelectual das pessoas. Porque a pessoa, naturalmente, estando em concorrência com outros, ou consigo próprio, eu fui corredor de atletismo e a maior parte das vezes eu estava em competição comigo próprio, o que eu queria era fazer um pouco melhor do que fiz da última vez, independentemente de ficar em terceiro, em quarto, quinto, ou o que quer que fosse. Portanto, desenvolve até o próprio, ou apura até o próprio desenvolvimento intelectual. E tudo isto é verdade, e é assim, historicamente sabemos que é assim. Só que tem uma contradição em si muito grande. E a contradição muito grande que tem em si é que a concorrência, levada ao extremo, mata a própria concorrência e desestrutura o próprio sistema. Ou seja, eu tenho de melhorar para me manter, senão quem é mais forte ganha-me. Ou eu vou à falência, ou ele compra-me. E, portanto, nesta lógica de acumulação de capital, a concorrência destrói-se muitas vezes a si própria, de tal ordem, o grande fica tão grande que não dá espaço ao pequeno. E é por isso que nós hoje temos diversos setores de atividade, diversos setores da economia, que ou estão em monopólio ou estão em oligopólio, o que é contrário à concorrência. Enxerta-se um regulador que, a maior parte das vezes, não funciona como deve funcionar e, portanto, há uma contradição aqui. A concorrência levada ao extremo pode ela própria destruir a concorrência, que é a base do desenvolvimento do sistema. É por isso que, se nós seguirmos a lógica do laissez-faire, laissez-passer, a lógica liberal, tudo se vai reequilibrar. Só que reequilibra-se efetivamente com custos sociais pesadíssimos para a sociedade. E é aí que entra a intervenção do Estado e é aí que entra a lógica da social-democracia. E este princípio da concorrência, que é válido para as empresas, é válido para os países, é válido para as cidades, é válido para as regiões também. E, portanto, aquilo que aconteceu em Portugal ao longo do tempo, ao nível das assimetrias regionais, é a mesma coisa que acontece, é o mesmo princípio, é o mesmo motor que acontece em outros setores de atividade. E, portanto, nós, ao longo dos anos, falhamos. Falhamos até não apenas porque
não contrariamos aquilo que era a tendência natural, neste caso do litoral relativamente ao interior e de Lisboa relativamente ao país todo, de ir crescendo, ir ganhando um poder de sucção brutal, nós não só falhamos porque não atuamos para evitar isto, como inclusive tivemos políticas que aceleraram isto. Ou seja, nós tivemos políticas que ainda concentraram mais e que ainda centralizaram mais. Quando, numa lógica de laissez-faire, laissez-passer, só por aí já lá chegaríamos a este resultado. E, portanto, as razões pelas quais o país está assim têm a ver com uma fraca interpretação desta lógica, é de que, ao abrigo da lógica social-democrata, e eu quando falo nós, agora não é nós PSD, é nós o país como um todo, como é evidente, nós é que raciocinamos ao abrigo de uma lógica social-democrata. Ao abrigo de uma lógica social-democrata, o país não interveio quando devia intervir, no sentido de evitar aquilo que era o processo natural decorrente da tal princípio da concorrência. E isto é válido, como digo, nas empresas, é válido nas cidades, é válido também nas regiões. E temos, portanto, hoje um país onde a área metropolitana de Lisboa tem dificuldades por excesso de concentração e de centralização, mas aqui até estou a falar mais de concentração do que centralização, e temos depois um país fora dessa área metropolitana que, por déficit de concentração, por falta de massa crítica, não se consegue desenvolver. Portanto, temos naturalmente um país completamente desequilibrado, em que o desenvolvimento está estrangulado por razões rigorosamente opostas. Aqui, na Guarda, por falta de massa crítica, em Beja, por falta de massa crítica, em Lisboa, por excesso de concentração, tentando-se pôr tudo onde não cabe lá tudo. E isto, naturalmente, é da responsabilidade de 20, 30, 40 ou 50 anos de governação que não interveio de acordo com aquilo, em nome do Estado, de acordo com aquilo que devia ser feito. Aliás, a própria despesa pública é maior por causa da concentração. Quem passou, por exemplo, e estão aqui presidentes de Câmara, enfim, as câmaras mais pequenas é mais difícil, mas numa Câmara grande, quem passou por uma Câmara grande, sabe perfeitamente que um erro de concentração, de déficit de planeamento urbanístico, o que é que isso pode acarretar em termos de despesa pública para depois reequilibrar aquilo que foi desequilibrado por excesso de concentração e por falta de planeamento e que depois, em matérias, por exemplo, como o urbanismo, perdura anos e anos. Portanto, nós temos de ter sempre muita atenção ao planeamento e à intervenção que o Estado em cada momento deve ter para corrigir isso. E, portanto, quanto mais tarde nós agirmos, pior, como é evidente. Vamos ver se ainda vamos a tempo. Vamos seguramente a tempo de melhorar. Não sei se iremos a tempo de algum dia ter o país devidamente equilibrado, como outros países mais desenvolvidos o são. E por isso, eu naturalmente que saúdo este movimento que surgiu e que em que o Álvaro Amar teve um papel preponderante, que é o movimento pelo interior, que nos dá excelentes medidas para nós iniciarmos, Portugal, iniciarmos um caminho exatamente ao contrário daquilo que foi feito nas últimas décadas. E já agora deixem-me também só dar aqui um toque, já que eu falei em social-democracia. Ao termos evoluído desta forma, nós estamos a desprezar um princípio fundamental da própria social-democracia, que é a questão da igualdade de oportunidades. Não é a mesma coisa nascer em Lisboa ou no Porto, ou vá lá, em Braga, não é a mesma coisa nascer aí ou nascer numa vila pequena aqui do interior. É evidente que é preferível nascer aqui numa família abastada do que numa família com necessidades na área metropolitana de Lisboa. Isso é evidente. Mas em situação de igualdade, obviamente que as oportunidades que se oferecem às pessoas em Lisboa ou no Porto não são as mesmas que se oferecem no resto do país. E, ao abrigo do mesmo princípio, se a Europa não tiver cuidado, as oportunidades que se oferecem em Paris ou em Bruxelas não serão as mesmas que se vão oferecer em Lisboa a breve prazo. Porque esse princípio, como eu há bocado a referir, as regiões, as empresas, os países, as cidades, é sempre o mesmo princípio. E, portanto, nós temos de ter sempre o Estado a regular, a corrigir aquilo que, se não for feito, descamba necessariamente nessa contradição, que é o mais forte come sempre o mais fraco, e o mais fraco, a dada altura, não tem hipótese nenhuma. É por isso, justamente, que nós fizemos recentemente um acordo
com o Governo no sentido da descentralização. Porque sem desconcentração e sem descentralização nós não conseguiremos seguramente reequilibrar o país. Defender o interior passa também por dar mais poder de decisão e mais poder de gestão a quem está justamente nos locais e a quem está mais próximo da realidade que queremos alterar. E por isso, no primeiro pilar desse acordo, a passagem de competências para as autarquias locais, que têm muito mais capacidade de gerir no terreno do que a Administração Central, no que a elas diz respeito, e depois, no segundo pilar, um acréscimo de descentralização que se tem de estudar e de desconcentração que se tem de estudar para aquilo que no acordo se chama o setor subnacional. Hoje está representado pelas áreas metropolitanas, pelas CIMs, pelas CCRs, enfim, tudo isto a ser repensado e a ver como é que o país, efetivamente, pode fazer de uma forma diferente. Na prática, a aplicação do princípio da subsidiariedade. O princípio que nós, na Europa, tanto reclamamos e bem, mas que depois cá dentro pouco praticamos e mal. Porque é fundamental nós capacitarmos o interior para aumentarmos a sua competência. E porque quem está mais perto é sempre mais competente do que quem está mais longe. O Carlos Peixoto é mais competente do que eu sobre os problemas da Guarda. Disso não haja a mínima dúvida. E se o Carlos Peixoto se aventurar a tentar ser mais competente nos problemas do Porto do que eu, está muito enganado. Pelo menos para já ainda está muito enganado. Se mudar para o Porto, logo se vê. E, portanto, nós temos de fazer essa aproximação. O poder local democrático, se nós pensarmos bem, tirando aqueles princípios, enfim, da liberdade, da democracia e tal, é talvez a maior conquista que o país fez desde o 25 de Abril. Se nós analisarmos aquilo que é obra do poder local, comparativamente àquilo que nestes 40 anos é obra da administração central, se pararmos para pensar um pouco e fizermos a comparação, nós chegamos muito facilmente à conclusão que o balanço do poder local é muitíssimo mais positivo que o balanço da administração central. Se nós olharmos para aquilo que eram as cidades e as vilas do nosso país há 40 anos e aquilo que o poder local fez, desde o saneamento básico, aos equipamentos, aos jardins, à qualidade de vida que os cidadãos hoje conseguem ter nesses locais, face àquilo que era há 40 anos, é brutal em comparação àquilo que foi o que a administração central fez nos mesmos 40 anos. E mais ainda, se nós compararmos o endividamento que a administração central fez para fazer o que fez e o que a administração local fez para conseguir os objetivos que conseguiu, chegamos à conclusão que a administração central é brutalmente despesista e que a administração local até é contida. Dir-me-ão, mas há a Câmara A e a Câmara B e a Câmara C que foram pessimamente geridas e tinham uma dívida brutal. É verdade. Mas se nós tomarmos as 308 câmaras, se olharmos para a dívida pública portuguesa, que representa neste momento cerca de 127,5%, 127,5% do produto interno bruto, se as câmaras não devessem rigorosamente nada à banca, estes 127,5% eram apenas 125%. Ou seja, 2,5% contra 125%. 2,5% com a obra notável que foi feita versus o endividamento brutal da administração central, tendo feito aquilo que fez no país, naturalmente, que estamos muito melhor do que estávamos há 40 anos atrás, mas, como digo, em termos comparativos é o que é. Portanto, obviamente que houve muitos presidentes de Câmara maus, houve muitos presidentes de Câmara despesistas, claro que houve, mas no seu conjunto, nos 308, em centenas e centenas e centenas e centenas de autarcas que houve desde o 25 de Abril até hoje, a obra é notável. Porque tem justamente a ver com isto. A proximidade torna as coisas mais simples e a distância torna as coisas mais complicadas. E esta descentralização e desconcentração também ajuda, como eu ainda há bocado referi, à redução da despesa pública, à redução do desperdício e até ao próprio aumento da qualidade da despesa, que é outro problema que Portugal tem. Não era possível,
Isto nem é politicamente muito correto dizer o que eu vou dizer, mas é indiferente, é o que é e a verdade tem de ser dita. Aquilo que, por exemplo, eu consegui, os rácios de gestão que eu consegui na Câmara do Porto, não é possível alguém conseguir à escala nacional. Porque à escala local nós temos muito mais facilidade. Por exemplo, reduzir em mais de 20% os funcionários da autarquia. Alguém em Portugal conseguiria, no mesmo espaço de tempo, reduzir em mais de 20% os funcionários públicos e aumentar a produtividade e a própria produção? Reduzir em mais de 60% a dívida. Era possível isso em Portugal, no país como um todo? Manter os níveis elevados de investimento, apesar de fazer isto? Ou seja, isto é possível para quem quer fazer a uma escala mais reduzida. É muito difícil fazer a uma escala muito grande. Consegue-se fazer melhor, consegue-se fazer bem, mas há limitações quando a escala é muitíssimo grande. Sem gestão, portanto, a gestão é uma coisa de proximidade e, portanto, sem gestão não há otimização da despesa pública e sem proximidade não há gestão. Esta é que é a questão que nós temos de ter resolvida justamente na aplicação do princípio da subsidiariedade. Mas também deixar aqui uma nota que é do mais importante que se pode deixar para este efeito. O princípio da subsidiariedade só faz sentido se for para reduzir a despesa pública. Porque se não for para reduzir a despesa pública, é melhor deixar estar como está. Porque se for para aumentar, ainda é pior. Agora, o que eu acredito, como ainda há bocado de exemplos locais, que é absolutamente possível, capacitando melhor as regiões ou capacitando melhor as autarquias, nós conseguirmos essa redução da despesa pública. E esta matéria também de valorização do interior, como aqui já foi referido, penso que hoje de manhã, tem também a ver com o combate pelo problema demográfico que nós temos e pela baixa taxa de natalidade. Nós apresentamos um documento em aberto, através do Conselho Estratégico Nacional. Esse documento em aberto está justamente suscetível das pessoas darem sugestões para o melhorarem e eu próprio, já depois dele apresentado, eu próprio tenho sugestões a fazer. Por exemplo, o apoio ao primeiro filho, que lá está, o teu Bloco de Esquerda diz que é inferior ao que já existe. O apoio ao primeiro filho parece-me que estrategicamente não é do mais relevante e o apoio ao segundo filho é estrategicamente muito relevante. E, portanto, o salto do apoio do primeiro filho para o segundo filho deve ser um salto de gigante e o apoio ao primeiro filho não deve ser assim tão relevante, por exemplo. A outra é que a licença de maternidade, aumentada ou não aumentada, deve ser repartida, uma parte dela, obrigatoriamente pelo pai e pela mãe. E assim, quando a mulher tem dificuldades em arranjar o emprego, porque o empregador olha e diz, bom, esta senhora ainda vai engravidar e vai não sei quantos meses para casa, não lhe adianta muito pensar nisto, porque também tem de pensar no pai, e quando se mete um senhor da mesma idade, ele engravidar não pode, mas pode ficar pai, e fica lá, e fica em casa na mesma. É um ajustamento que nós podemos fazer, que penso que pode ajudar àquilo que é o objetivo pretendido. Ou então, a própria discriminação do território de baixa densidade, ou seja, o apoio à maternidade num distrito, numa região como as regiões do interior, deve ser superior àquilo que é na área metropolitana do Porto, na área metropolitana de Lisboa ou no litoral do país. E, portanto, este foi um primeiro documento do Conselho Estratégico Nacional e agora vão-se seguir outros documentos do Conselho Estratégico Nacional. E um deles tem de ser justamente sobre a afirmação e valorização do interior. E por isso eu já pedi, e com base naquilo que são as conclusões do próprio movimento pelo interior, onde o Álvaro Amaro teve um papel essencial, eu já pedi ao Conselho Estratégico Nacional que preparasse um documento idêntico àquele que fizemos para a natalidade, em aberto, para discussão pública, para depois ser integrado no programa eleitoral do Partido Social Democrata, para levarmos à prática, quer ganhemos eleições, e já agora, quer eventualmente não ganhemos eleições, porque este ponto aqui é muito importante. Não adianta numa matéria como esta, por pôr uma medida, duas medidas ou três medidas. Sejam elas qual forem, não servem para nada.
ou temos um conjunto alargado de medidas, ou são as medidas todas, e são para perdurar no tempo, ou não serve para nada. Portanto, aquilo que for a nossa proposta é para levarmos a cabo liderando, mas se não formos nós a liderar, é para procurar empurrar o país para tomar efetivamente essas medidas com o nosso apoio e a nossa solidariedade. Para quê? Para que, efetivamente, durante uma década, 2 décadas, 3 décadas, o tempo que for necessário, efetivamente essas medidas todas, no seu conjunto, possam atuar para nós conseguirmos chegar aos objetivos pretendidos. Mandar um fugaz para o ar, como é normal na política portuguesa, dizendo eu defendo o interior, porque vou propor que o IRC seja 1%, ou 2%, ou 0%, ou até pague, não sei, não serve para nada. É só para conseguir uma manchete de jornal, é só para parecer que se está a fazer, mas de sério não tem nada. De sério é um documento como aquele que foi apresentado e uma estratégia naqueles moldes ou parecidos para, durante muito tempo, conseguirmos chegar aos objetivos pretendidos. E, portanto, um dos documentos do Conselho Estratégico Nacional para debate tem de ser, efetivamente, e em consonância com tudo o que tem vindo a ser dito, e em consonância com os objetivos do Grupo Parlamentar ao fazer estas jornadas sobre este tema, tem de ser justamente uma política estruturada de valorização, de afirmação e valorização do interior. Outro documento é, e já está praticamente pronto, sobre a reforma da zona euro, e depois sobre a reforma da justiça. E sobre a reforma da justiça, aqui é a mesma coisa, eu quero chamar a atenção para isso. Em cada canto e em cada esquina, qualquer português diz que é preciso fazer a reforma da justiça. Penso que, indo num táxi, indo cortar o cabelo ao barbeiro, como eu estou a precisar de ir, nós ouvimos quer o barbeiro, quer o taxista, toda a gente sabe que é preciso uma reforma da justiça. Agora, é preciso saber de que é que nós estamos a falar. Essa é que é a questão. Quando falamos de reforma da justiça, de que é que estamos a falar? E o documento que nós estamos a preparar, depois de ouvir as entidades todas que temos vindo a ouvir, e já só falta praticamente ouvir uma, é desenhar aquilo que pode e deve ser uma reforma da justiça. E nós sabermos que não conseguimos fazer sozinho nunca. E que ninguém consegue fazer sozinho nunca. E por isso a proposta que nós vamos fazer não é uma proposta para ser feita por A, por B ou por C, é uma proposta para ser feita pelo país como um todo. Desde o Parlamento e os partidos políticos aos próprios agentes da justiça. Diria que no consenso mais alargado possível. Mas no consenso é impossível, porque quando uma coisa está enquistada, é impossível o consenso. Só é possível o consenso quando nada se faz. Quando se vai fazer qualquer coisa de sério, o consenso é impossível. Agora, o consenso, o mais alargado possível, é isso que nós pretendemos. Agora, lá porque a oposição está colaborante com aquilo que são as políticas estruturais, ou quer estar colaborante com aquilo que são as políticas estruturais, não quer dizer que não esteja, ou deixe de estar atento àquilo que são as falhas que nós vamos reconhecendo na governação no dia a dia. E nós temos vindo a apontar essas falhas. E, aliás, um ponto muito importante, e isto muitas vezes os partidos políticos tendem a esquecer, é a apontar as falhas mesmo. Não é a apontar aquilo que são assim umas falhas pequeninas e depois nós pegamos nelas e fazemos aqui uma coisa muito grande para parecer que o governo ainda é pior do que aquilo que já é. Não, isso descredibiliza a própria oposição. Nós temos de apontar as falhas, que são falhas mesmo. E essas é que nos credibilizam e essas é que descredibilizam o governo. E é isso que nós temos vindo a fazer e é isso que nós temos vindo a afirmar perante os portugueses. Penso que reconhecidamente pelos portugueses esta lógica que temos seguido. E eu referia aqui 4 pontos que são manifestos nestas posições que temos tomado. O primeiro, penso que o líder parlamentar já referiu ontem e que tem a ver com a entrada da Santa Casa da Misericórdia para o Monte Pio. Se não fosse a posição do PSD, hoje seguramente que a Santa Casa da Misericórdia estava no capital do Monte Pio. E o dinheiro que é para combate à pobreza, quando ainda na semana passada saíram indicadores dramáticos sobre a pobreza em Portugal, esse dinheiro, que já é escasso, não deve ir para pagar as imparidades da atividade bancária comercial. Não pode ser.
São coisas completamente distintas. Ainda se fosse uma atividade bancária realmente ligada ao setor social, é uma coisa. Agora, a atividade bancária pura e dura, empréstimos ao próprio Grupo Espírito Santo feito pelo Montepio, não me parece que essas imparidades devam ser cobertas por dinheiro de combate à pobreza. E a participação da Santa Casa começou por ser da ordem dos 200 milhões. Depois passou para 20 milhões, depois passou por uma entrada simbólica e agora a entrada simbólica está à espera de melhor oportunidade. Eu penso que o país ganhou. Eu poderia dizer o PSD ganhou. Não. O país ganhou com esta atuação de oposição que nós fizemos ao Governo. O segundo ponto tem a ver com a chamada do Ministro Manuel Pinho ao Parlamento. Foi pelo facto de nós termos dito que o antigo Ministro da Economia, Manuel Pinho, devia ir ao Parlamento e explicar se é verdade ou não que tinha um salário chorudo pago pelo Grupo Espírito Santo ou pelo Banco Espírito Santo ao mesmo tempo que era Ministro, que depois tudo se despoltou. Despoltou-se uma comissão de inquérito às rendas excessivas na energia, que é naturalmente algo de positivo, fazermos essa comissão de inquérito. Espero é que essa comissão de inquérito não acabe, como todas as demais, com uns partidos a acusarem-se aos outros, porque isso só descredibiliza as comissões de inquérito. Espero que a comissão de inquérito seja muito mais próximo daquilo que foi a comissão de inquérito ao Grupo Espírito Santo, aliás, presidida pelo Dr. Fernando Negrão, que foi uma comissão de inquérito que prestigiou o Parlamento, justamente porque não houve ali a preocupação de andar a tirar culpas de um lado para os outros. Se nós conseguirmos isso de uma forma séria, também nesta comissão de inquérito, há de ser muitíssimo relevante para o país. Mas aquilo que nós também conseguimos é que o Dr. Manuel Pinho venha efetivamente ao Parlamento falar sobre o tema e dizer ao país, no sítio onde deve ser dito, que é no Parlamento, se efetivamente é verdade ou é mentira tudo aquilo que tem vindo a ser notícia na comunicação social, se recebiam ou não recebiam salário, se tinham ou não tinham offshores, se teve ou não teve influência tudo isto naquilo que foi a sua política como Ministro da Economia. E eu acho que isto, em termos de transparência política de que tanto o país está a necessitar, é uma vitória do país, mas aqui eu acho que também podemos dizer que é uma vitória do PSD. É do PSD e é do país conseguirmos que o senhor ex-ministro Manuel Pinho venha finalmente, a convite da Comissão de Economia, por proposta do PSD, falar aos deputados e, através dos deputados, falar ao país. O terceiro aspecto, que nós não conseguimos ainda a 100%, mas que eu penso que já conseguimos aí a uns 70% a 80%, ou seja, 70% a 80% dos portugueses já devem ter entendido isto, é que o discurso do milagre económico é uma aldrabice política. Durante o primeiro ano, 2016, embalados com o pós-Troika, lá foram fazendo o discurso de que as coisas estavam muito mal, mas agora passaram a estar muito bem. Eles não fizeram rigorosamente nada por isso. Por isso, aquilo que nós agora estamos a viver era evidente que ia acontecer. Mais dia, menos dia, ficava à nu que o discurso não fazia qualquer sentido. O discurso era à boleia. Primeiro, daquilo que tinha sido feito antes, depois da conjuntura económica. Isto que era evidente... Isto, como digo, começou a ser evidente para 1%, depois para 2%, depois para 3%, depois para 4% dos portugueses, ainda não é evidente para 100%. Mas, como digo, segundo os meus cálculos de cabeça, entre 70% a 80% das pessoas já terão percebido a aldrabice política do milagre económico, que não é nenhum. E perceberam muito claramente agora, em diversos momentos, nas greves que temos por aí, mas particularmente na questão dos combustíveis e na questão dos professores. Porque nos combustíveis foi claro aquilo que o Governo disse quando aumentou o imposto sobre os combustíveis em 2016, é que
quando o preço do petróleo atingisse o patamar que estava antes, eles iam baixando na proporção o imposto, de modo a que não se pagasse, o consumidor não pagasse mais do que aquilo que estava a pagar naquele momento. Isto é absolutamente claro e inequívoco. E agora, não cumprem o que prometeram. Não cumprem o que prometeram porquê? Não cumprem porque não podem prometer, não podem cumprir, porque não há milagre económico nenhum. Se houvesse milagre económico, eles baixavam. Mas não baixam porquê? Porque não há milagre económico. Portanto, não falaram verdade ao longo deste tempo todo e, como digo, há aí os 70% a 80% que já estão a perceber isso. E com os professores é rigorosamente a mesma coisa. São valores diferentes, mas o princípio é exatamente a mesma coisa. Com os professores, o Governo prometeu. Se prometeu, deveria cumprir. Só que não pode cumprir. E, portanto, se não pode cumprir, e já sabia de antemão que não podia cumprir, nunca se podia ter comprometido com aquilo que sabia de antemão que não era possível fazer. E, portanto, a posição do PSD hoje, em 2018, ou do PSD ao longo de toda a sua história desde 1974, a posição do PSD é empurrar o Governo para a irresponsabilidade? Não. Isso é função do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. A função do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda é empurrar o Governo para a irresponsabilidade. Nós não temos essa função, mas temos outra, que é a função de obrigar o Governo a falar verdade e a não mentir às pessoas. E não dizer que a economia está de uma dada maneira, quando manifestamente não está. Nós precisamos de um Governo que fale verdade às pessoas. E, portanto, este Governo não falou verdade. Foi nos combustíveis, foi nos professores e será em muito mais outras situações que nós iremos ver que o Governo não fala a verdade. Portanto, a nossa função não é empurrar o Governo para a irresponsabilidade, para o populismo e para dar aquilo que não pode dar. Mas é nossa obrigação deixar muito claro que o Governo de Portugal, seja ele qual for, tem de falar verdade às pessoas, não pode prometer às pessoas o que não pode cumprir, porque isso é das primeiras coisas que desacredita a atividade política e desacredita o regime. O quarto e último ponto que aqui queria referir sobre esta matéria tem a ver com uma nuance que eu penso que também, aí também ainda não estaremos nos 70%, mas há já uma franja importante dos portugueses que terá entendido isto. É que o Governo da esquerda, das esquerdas, mais à esquerda é impossível, é um Governo que também protege o grande capital, como eles assim costumam dizer. Porque quando nós pedimos para conhecer os 50 maiores responsáveis pelas imparidades da Caixa Geral de Depósitos, é o próprio Bloco de Esquerda e Partido Comunista que não deixa que se conheça. E eu tenho a certeza que esses 50 não são os 50 maiores devedores à Caixa Geral de Depósitos, que neste momento têm a dívida e estão a pagar. Isso é a coisa mais normal do mundo. Não, são os 50 que são responsáveis pelas imparidades, ou os 50 maiores que são responsáveis pelo dinheiro dos impostos dos portugueses que teve de ser metido na Caixa em vez do pagamento que esses 50 maiores deviam ter feito. É isto que nós estamos a falar. E quando vêm dizer que nós queremos proteger a banca privada e só queremos atacar a banca pública, ou seja, que deveríamos incluir o BCP e o BPI, vamos ser muito claros. O BCP e o BPI não tiveram dinheiro público, tiveram ajuda da Troika, pagaram um juro elevado e já devolveram o dinheiro todo. É um problema dos acionistas do BPI e é um problema dos acionistas do BCP. Eu tenho algumas ações do BCP, poderá ser um problema meu, mas não é um problema do país, porque o país como um todo, no BCP e no BPI, não meteu o dinheiro. São coisas completamente diferentes. E o Bloco de Esquerda, e o PCP e o PS sabem que são diferentes. Fazem de conta que não percebem para poderem, com isso, tapar aquilo que o país quer saber, são os da Caixa Geral de Depósitos. Porque não são de certeza pequenos comerciantes, nem é gente aqui da Guarda
que anda aí a trabalhar, que pertence a estes 50 maiores. E é por isso que eu não percebo porque é que eles querem esconder isso. Mas já agora, eu relembro que há rigorosamente 2 anos, o rigorosamente, quase rigorosamente, portanto, 23 de junho de 2016, hoje é dia 19, salvo erro, portanto, no sábado, exato, no sábado faz 2 anos. Há 2 anos, o Conselho de Ministros decidiu fazer uma auditoria à gestão da Caixa Geral de Depósitos desde 2000 até 2016. E dizia-se no comunicado do Conselho de Ministros, para que tudo seja definitivamente esclarecido, o Governo, através do Ministério das Finanças, determinou que, na sua qualidade de acionista, incumbirá a nova administração da Caixa Geral de Depósitos de proceder à abertura de uma auditoria independente a atos de gestão da Caixa praticados a partir de 2000. E, portanto, para que tudo fique devidamente esclarecido, foi feita essa auditoria determinada há 2 anos. O PSD, através do grupo parlamentar, irá pedir essa auditoria independente a atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos desde 2000. Particularmente as conclusões dessa auditoria. Porque assim nós conseguimos, nós aqui até os portugueses, conseguimos qualquer coisa mais. Queremos saber os devedores, mas já agora ficamos também a saber os decisores, porque isso seguramente que estará nessa auditoria. Vamos então ver o que nos diz essa auditoria, determinada há 2 anos pelo Governo de Portugal e que a esta hora existirá seguramente na Caixa Geral de Depósitos. Senhoras e senhores deputados, é isto, sinceramente, que eu acho que nós temos de continuar a fazer. Nós devemos ser construtivos e colaborantes em tudo aquilo que só com os outros Portugal consegue que seja feito. Nós devemos ser acutilantes nas críticas e nas falhas ao Governo, tal como temos feito. E nós devemos ser sérios, corajosos e competentes naquilo que forem as nossas propostas, como iremos ser naquelas que têm a ver também com o desenvolvimento do interior do país. Esta foi a receita que eu, na vida pública, sempre apliquei. Foi uma receita que até à data deu sempre resultado. Pode haver um dia em que não dê resultado. Mas a minha experiência é esta. É aplicar esta receita e, já agora, na boa tradição marítima portuguesa, filo sempre contra ventos e marés. Muito obrigado.